Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso canal Lei de Explica. E hoje dando continuidade às aulas da disciplina de Processo Constitucional. Logo, essa aula é voltada especialmente aos alunos do quinto semestre do curso de Direito do ISCA Faculdades. O que ressalto, não impede que outros assistam, já que nosso canal tem essa finalidade, compartilhar conhecimento, tornar o conhecimento mais democrático. Bem, na nossa última aula tratamos sobre os conceitos teóricos, as questões teóricas a respeito do mandado de injunção. Mais um remédio constitucional é estudado na nossa trajetória de processo constitucional. Hoje daremos continuidade à nossa aula anterior, tratando daquele caso prático, aquele desafio que foi colocado no final da última aula. Vamos começar? Vem comigo, vamos estudar o caso prático de mandado de injunção. Vamos treinar um pouquinho. E antes de começarmos propriamente no caso prático, assim como fizemos com o mandado de segurança, eu vou fazer um breve remember, falar um pouquinho aí de algumas questões importantes a respeito do mandado de injunção. Vocês devem se lembrar que o mandado de injunção ele está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, mais precisamente no inciso 71, que fala que conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Vocês devem se lembrar também que o mandado de injunção, que visa aí uma supressão, uma supressão de uma omissão do nosso poder público quanto à regulamentação de uma norma, demorou cerca de 27 anos para ser regulamentado. E, finalmente, em 2016, foi editada a Lei 13.300, que regulamenta o mandado de injunção. Então, essa lei é muito importante, necessita ser lida. Ela traz todo o detalhamento do mandado de injunção. Vejam que a Constituição Federal traz o remédio constitucional como uma garantia, prevista lá no rol do artigo 5º, mas a lei ela detalha, destrincha essa garantia, trazendo todo o procedimento. Por isso é muito importante lê-la. Dessa forma, no artigo 2º, vocês podem reparar que a própria lei traz um conceito ainda mais detalhado do que se trata o tal do mandado de injunção. Vamos à leitura. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. E o artigo 2º também traz um parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. Vejam que a lei específica, a Lei 13.300 de 2016, dá um passo adiante. Ela fala, por exemplo, que essa falta de norma regulamentadora pode ser total ou parcial, ou seja, pode ser que haja ali uma liberdade constitucional, a prerrogativa constante na nossa Constituição, mas que já haja uma regulamentação a respeito daquilo, mas essa regulamentação é insuficiente. Nesse caso, quando a regulamentação ela é insuficiente, também é cabível o mandado de injunção. Logo, o que é o mandado de injunção? Lembro novamente, estamos somente tratando dos conceitos já estudados na nossa aula teórica, ok? Então vai ser bem mais rápido. Mandado de injunção é, primeiro, uma ação, é um instrumento processual. É um remédio constitucional, pode ser proposta por qualquer interessado, com o objetivo de tornar viável o exercício de direitos e liberdades constitucionais ou prerrogativas relacionadas à nacionalidade, soberania e cidadania, e que não estão sendo possíveis de ser exercidas em virtude da falta total ou parcial de norma regulamentando estes direitos. Logo, o objetivo fundamental aí do mandado de injunção é suprir uma omissão do poder público quanto à regulamentação de uma norma constitucional. Normas, lembrem-se, de eficácia limitada, ou seja, aquelas que dependem de regulamentação para produzir efeitos. O mandado de injunção ele se diferencia da chamada ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, que será objeto de estudo futuramente. Mas só para já adiantar qual é a principal diferença, nós já tratamos também na última aula, é que no mandado de injunção falamos de um caso concreto, de um direito subjetivo que não está conseguindo ser exercido em virtude da falta de uma norma regulamentadora. Enquanto que na ADO,
ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, nós tratamos de casos abstratos, é a lei em tese, é o chamado controle concentrado de constitucionalidade, tá? Então, para que seja possível aí a impetração do mandado de injunção, mais uma vez, nomenclatura correta, impetração, assim como nos demais remédios, será necessário verificar a presença de um caso concreto, porque é mandado de injunção e não controle abstrato de constitucionalidade. Tenho que ter uma norma constitucional de eficácia limitada, pode ser uma norma estadual, uma norma federal, e omissão do poder público. Lembre-se, tem que ser uma norma de ordem constitucional. E vamos ao nosso caso prático, né, que já foi adiantado na nossa última aula. Eu vou ler rapidamente só para relembrar os conceitos. Esse caso prático ele foi extraído da prova da OAB de 2008, já é um caso velhinho, mas que ainda serve aí para treinarmos, para praticarmos um pouco. Joana Augusta laborou durante 26 anos como enfermeira do quadro de hospital ligada a determinada universidade federal, mantendo no desempenho de suas tarefas, em grande parte de sua carga horária de trabalho, contato com agentes nocivos, causadores de moléstias humanas, bem como com materiais e objetos contaminados. Em conversa com um colega, Joana obteve a informação de que, em razão das atividades que ela desempenhava, poderia requerer aposentadoria especial, com base no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal de 88. A enfermeira então requereu administrativamente sua aposentadoria especial, invocando como fundamento de seu direito o referido dispositivo constitucional. Vejam, já vão grifando. Numa prova prática, o ideal é já ficar com grifa-texto, com lápis, grifando, destacando as questões importantes. Já falamos aqui de um requerimento na esfera administrativa para exercício aí de um direito previsto na Constituição. No dia 30 de novembro de 2008, Joana recebeu notificação de que seu pedido havia sido indeferido, tendo a administração pública justificado o indeferimento com base na ausência de lei. Olha uma palavra-chave aqui, uma expressão-chave, que regulamente a contagem diferenciada do tempo de serviço dos servidores públicos para fins de aposentadoria especial. Sem uma lei que estabeleça os critérios para a contagem do tempo de serviço em atividades que possam ser prejudiciais à saúde dos servidores públicos, a aposentadoria especial não poderia ser concedida. Nessa linha de entendimento, Joana deveria continuar em atividade até que completasse o tempo necessário para a aposentadoria por tempo de serviço. Inconformada, Joana procurou o escritório de advocacia, objetivando ingressar com ação para obter sua aposentadoria especial. Em face dessa situação hipotética, na qualidade de advogado contratado por Joana, redige a petição inicial, vejam, petição inicial, não temos ação em andamento, cabível para a defesa dos interesses de sua cliente, atentando-se necessariamente aos seguintes aspectos. Mais uma vez, a prova da OAB nos traz aí os elementos essenciais para a avaliação. Primeiro, competência do órgão julgador. Segundo, legitimidade ativa e passiva. C, argumentos de mérito. E, por último, requisitos formais da peça judicial proposta. Lembrando que numa situação real, aí numa prova da OAB, você tem a gama, né, todos aqueles remédios já estudados à sua disposição e você tem que indicar qual seria o correto. Isso é essencial para a sua aprovação na prova. Aqui nós já temos a questão da falta de norma regulamentadora. Há uma ausência de lei que regulamente uma contagem diferenciada do tempo de serviço público dos servidores públicos para fins de aposentadoria especial. E esse foi o argumento utilizado para o indeferimento dessa aposentadoria na esfera administrativa. Logo, já temos aí um indício, falta de norma regulamentadora. Não consigo exercer um direito constitucionalmente previsto, em razão de uma norma de eficácia limitada, porque ela não foi regulamentada. Preciso de prazo? Lembre-se, não tratamos aqui de mandado de segurança, tratamos de uma omissão do poder público. Logo, não podíamos ser coniventes com isso, né? Então não há um prazo para ser impetrado o mandado de injunção. Vamos então à resolução, à sugestão de resolução do nosso caso. Primeiro eu começo com aquela regrinha dos 5 passos, né? São 5 passos aí que nos orientam na definição dos elementos importantes para a redação da peça.
Mais uma vez eu coloco alguns pontos muito importantes para a prova do OAB. Lembrando que a nossa disciplina não é uma disciplina de prática processual. Estamos aproveitando a oportunidade, já que estamos estudando os remédios, os elementos, os pressupostos, para treinar um pouco, né? Então, mas não é o objetivo, a finalidade da nossa aula. É apenas aquele plus a mais que dizem por aí, apenas para acrescentar conhecimento e já aproveitar e para treinar quem por acaso quiser fazer a prova da OAB aí seguindo direito constitucional. Então, o primeiro passo, um resumo do caso. Antes de começar a fazer a peça, você vai fazer primeiro aquela leitura rápida. Na sequência, você faz uma leitura novamente, anota os pontos importantes, faz os seus rabiscos para se atentar às questões importantes e aí você vai fazer o seu rascunho. É nesse rascunho que você vai seguir essa regra dos 5 passos. Você já não começa a escrever de imediato, você tem que conter a sua ansiedade naquele momento. Você precisa estruturar a sua peça, colocar, indicar os elementos importantes para depois escrever e não precisar ficar rasurando, porque isso pode prejudicar você em uma prova real. Então, a primeira coisa, um resumo. Um resumo você não precisaria nem, em tese, rascunhar. É só escrever aquele caso, né, que nós vimos há pouco, com as suas próprias palavras. Segundo, legitimidade ativa. Você vai indicar ali quem teria legitimidade ativa, quem seria o autor, no caso aí, tecnicamente falando, o impetrante. Na sequência, você vai identificar quem pode estar do outro lado, no polo passivo dessa ação. Quem será o impetrado ou os impetrados, no caso de um litisconsórcio. Temos aí o passo 4, você vai escolher a ação. Aí você já tem, quando você já está analisando o resumo, a legitimidade, você já tem ali uma intuição do que pode ser. Você vai apenas confirmar se todos os elementos ali estão indicando que a peça correta é aquela que você está achando que é. No caso aqui, temos o mandado de injunção. E por fim, o órgão competente. Aí você vai analisar as regras de competência para identificar quem será o órgão, qual será o órgão competente para a apreciação aí desta ação. Lembrando, evitem criar dados, todos os dados da prova estão na questão. A criação de dados, a invenção de dados, nomes, números, podem te prejudicar, justamente porque podem permitir aí a identificação da sua prova e a identificação da prova ela pode gerar aí a anulação, a desconsideração da sua prova para fins de correção de nota, tá? Então vamos recordar aqui, primeiramente os requisitos do mandado de injunção. Já falamos que precisamos ter uma norma constitucional de eficácia limitada, prescrevendo direitos, liberdades e prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Logo, o primeiro requisito, uma norma constitucional de eficácia limitada, que é aquela norma que precisa de uma regulamentação para ser aplicada. Ela não tem uma eficácia plena, ela não é autoexecutável, ela precisa de uma norma, de uma regulamentação para que possa ser aplicada no caso concreto. Segundo elemento, falta dessa norma regulamentadora. Há uma omissão do poder público. Lembrando também que temos que falar aí de um caso concreto. No caso aqui nós falamos do problema da Joana Augusta, é um caso específico, ela quer se aposentar, né, da forma especial, com uma contagem diferenciada de tempo de serviço, mas o artigo 40, parágrafo 4º, não foi regulamentado, e essa foi a justificativa do indeferimento do pedido dela. Então, no caso em tela, nesse problema que estamos tratando, temos uma norma de eficácia limitada que inviabiliza o direito constitucional à aposentadoria especial, por falta de uma regulamentação acerca daquele direito, tá? Então, o remédio, a medida cabível é o mandado de junção. Sempre vou repetir isso porque é essencial. Quando falamos de petição inicial, falamos de artigo 319 do CPC. São chamados mandamentos da petição inicial. Eu que denomino como mandamentos, para facilitar. Não são 10 mandamentos, mas são 7 mandamentos essenciais. E se você seguir esse roteiro, não tem erro. Todas as petições iniciais, elas devem observar esses requisitos. Lembrando que são requisitos do processo civil. A petição inicial, então, vai indicar o juízo a que é dirigida, temos lá aquele endereçamento, os nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de CPF,
ou de CNPJ, no caso de pessoa jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do autor e do réu, residência de ambos, justamente para permitir a citação. Apenas uma pequena ponderação. Vejam que o Código de Processo Civil traz a necessidade de indicação de endereço eletrônico, de e-mail. Isso tem sido cada vez mais importante, agora, sobretudo, com os trabalhos remotos do Poder Judiciário, a necessidade de citação por outras vias, tendo em vista a suspensão das atividades presenciais, faz com que seja ainda mais necessária a indicação do endereço eletrônico, que é um caminho sem volta. Cada vez mais as comunicações processuais serão feitas por esse meio. Por isso é essencial colocar um endereço eletrônico. Se a prova não traz esses elementos, você simplesmente indica endereço eletrônico, se quiser deixar um espaço, ou colocar X, que é uma letra que não indica, que não traz aí nenhuma forma de identificação, vocês podem deixar. Assim o examinador ele sabe que você conhece os requisitos, tá? Não precisa inventar e nem é necessário, nem é recomendado que se invente dados. Você vai também indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as suas especificações, valor da causa, provas que pretende produzir e opção ou não pela realização de audiência de conciliação de mediação. Nesse caso aqui, nós vamos adaptar a medida cabível, ao mandado de injunção. Eu não falo aqui de audiência de conciliação e mediação, porque não está previsto no procedimento específico, na Lei 13.300 de 2016. Então, eu tenho que também fazer a devida adequação. Vamos começar então, aí começamos pela competência, primeiro elemento aí da petição inicial, que é aquele cabeçalho, né? Sempre aquele padrão de tratamento, né? Excelentíssimo senhor, juiz, ministro, enfim. Mas como eu defino a competência no caso do mandado de injunção? A competência ela é definida em razão do impetrado, ou seja, eu vou me perguntar de quem era a atribuição de elaborar a norma regulamentadora, a quem cabia suprir aquela omissão, a quem cabia regulamentar aquela norma para o exercício do meu direito. Nesse caso, falamos na regulamentação de uma aposentadoria de servidor público, que é o que prevê o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal, que é uma norma de eficácia limitada. O artigo 61 da Constituição fala que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre servidores públicos da União e territórios, inclusive sobre a aposentadoria. Então, aqui está a indicação do impetrado. A quem cabia regulamentar aquela norma constitucional? No caso aqui, ao presidente da República. Logo, a competência para processar e julgar o mandado de injunção, neste caso, é do STF, é o que dispõe o artigo 102, inciso 1º, aqui do nosso texto constitucional, que fala expressamente que o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do presidente da República e de outros entes, será do Supremo. Então, aqui no cabeçalho, excelentíssimo senhor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Na sequência, eu vou pular aquelas linhas, né, como é clássico, eu já disse isso na aula sobre mandado de segurança. Ainda que as petições agora sejam eletrônicas, o juiz já não despache mais fisicamente, não utiliza aquele espacinho das petições para despachar, é uma praxe jurídica até deixar um espaço entre o cabeçalho e a qualificação. Recomenda-se assim pular cerca de 5 linhas, que já seria o suficiente. Na sequência, você vai para a qualificação das partes, sempre observando o disposto no artigo 319. Então, como eu disse, Joana Augusta, que é o nome que eu não tenho a nacionalidade, eu não tenho estado civil, eu tenho a profissão, sei que é enfermeira. Não tenho o número dos documentos, aqui faltou a indicação do endereço eletrônico, tá? Eu estou utilizando uma sugestão de resposta aplicável na época do concurso, lembrando que essa prova, né, não é bem um concurso, a prova da OAB, ela é de 2008, então eu não tinha aí nenhuma lei específica naquela época e nem os requisitos do nosso código de 2015, por isso ao longo aí da nossa correção eu vou fazendo as ponderações necessárias
para a atualização. É só para vocês terem uma noção da estruturação da petição inicial do mandado de injunção. Então aqui, como eu não tenho os dados, eu posso deixar pontinhos e só colocar nacionalidade, pontinhos. Isso mostra para o legislador que você conhece os requisitos, tá? E não identifica a sua prova. Lembrando aqui que faltou, então, o endereço eletrônico. Aqui tem por seu advogado, justamente porque você está atuando na qualidade de advogado, conforme procuração, com o escritório tal. Indica para os fins do artigo 39, com fundamento no artigo 5º, e vem impetrar mandado de injunção. Observações importantes. Impetrar, a nomenclatura correta, é um remédio constitucional. Aqui, ele utiliza o fundamento da Constituição, o artigo 5º, inciso 71. Importante que, nos dias atuais, nós temos a legislação específica que surgiu em 2016. Logo, seria imprescindível indicar também com fundamento no artigo 5º e na Lei 13.300 de 2016. Aqui ele faz menção ao artigo 39, inciso 1, porque era o que dispunha aí sobre a questão da procuração, da representação por advogado. Mandado de injunção em face de ato omissivo do presidente da República, o impetrado, que poderá ser encontrado na sede funcional, sempre indicar aí sede funcional, endereço, que seria um requisito indispensável da petição inicial. Aqui eu tenho que fazer a mesma observação que eu fiz quanto ao mandado de segurança. Nessa sugestão de resposta, como na maioria dos livros que eu observei, fiz uma pesquisa em alguns livros de sugestão de respostas de peças de OAB, se indica somente o presidente da República, mas a legislação específica, a Lei 13.300 de 2016, também fala para a indicação da pessoa jurídica a qual pertence o presidente, no caso a União. É o que está no artigo 4º da lei específica do mandado de injunção. Isso também consta na lei do mandado de segurança. Lembra-se quando falamos sobre o mandado de segurança, tratamos sobre a questão da peça prática, eu fiz essa observação. Então, a petição inicial deve indicar o impetrado e a pessoa jurídica correspondente. O autor deve indicar não apenas o órgão impetrado, mas também a pessoa jurídica que ele integra ou está vinculado. Exemplo, se o mandado de injunção é proposto em razão da demora do presidente, é o nosso caso, há uma omissão do presidente em regulamentar, a ação deverá indicar o presidente, que é o órgão impetrado, e também a União, que é a pessoa jurídica que ele integra. É uma regra semelhante à existente para o mandado de segurança. No caso do mandado de segurança, também temos lei específica, já estudamos, a Lei 12.016 de 2009. Então, aqui, vocês poderiam acrescentar presidente da República e União. Na sequência, como toda petição inicial, nós começamos por um cabeçalho, passamos para a qualificação, nomeamos a ação, importante sempre fazer em destaque, até aqui é um modelo, cada um tem o seu método, sua estrutura, sua forma de escrever. Mas eu até colocaria o mandado de injunção, o nome mandado de injunção, destacado numa linha separada. Então, colocaria vem impetrar, linha separada, mandado de injunção, e na sequência em face do ato omissivo. É uma praxe, né, nas petições iniciais, os advogados colocarem o nome, né, a nomenclatura da ação separada em destaque dessa forma, e também ajuda aí na visualização do examinador. Mas também é só um mero detalhe que não vai prejudicar a sua nota, tá? É só uma questão estética. Passado aí a indicação, recapitulando, cabeçalho, qualificação com os fundamentos jurídicos e a indicação da ação, do nome da ação, você partirá para a síntese dos fatos, ou seja, os fatos, a análise fática da questão. Lá você vai fazer aquele resumão, né? Vai escrever ali o caso com as suas próprias palavras. É interessante você utilizar suas palavras para fazer uma coisa pessoal e não ficar uma mera repetição do problema. Então aqui conta-se a historinha, né? A síntese dos fatos, que sempre é o primeiro elemento. Na sequência, você vai para o fundamento jurídico, né? A causa de pedir. Lembre-se que no 319, a petição inicial deve descrever os fatos e os fundamentos jurídicos, né? Aqui nos fundamentos jurídicos, a causa de pedir,
você vai colocar a previsão do mandado de junção. Aqui, como eu mencionei logo no início, o modelo foi criado com base na resposta esperada naquela época, em 2008, quando não havia ainda uma lei regulamentando o mandado de junção. Naquela época, utilizávamos a lei do mandado de segurança, que era a única que existia. Hoje não aplicamos mais a lei do mandado de segurança direto, aplicamos a lei específica. E somente no caso de omissão dessa lei específica, da Lei 13.300 de 2016, é que aplicaremos ou a lei do mandado de segurança ou CPC, conforme dispõe essa própria lei, a Lei 13.300. Então, aqui eu acrescentaria, além do artigo 5º, que é o fundamento constitucional, o fundamento também legal. Importante observar essa ordem, começar pelo mais importante, que é o fundamento na Constituição, e depois passar para a legislação infraconstitucional. Na sequência, é disposto que o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º, veda, né, a adoção de requisitos diferenciados para concessão de aposentadoria aos abrangentes pelo regime que trata o artigo, ressalvados os termos definidos em lei. Falando aí da questão da omissão, fala que o remédio é impetrado em face de ato omissivo do presidente, em vista da matéria, menciona o artigo 61, que já falamos, e, enfim, justifica aí a competência do STF. No caso real, quando você estiver advogando, geralmente você não vai ser tão detalhista e você vai mais para o mérito mesmo, sem se ater tanto a essa questão de justificar a competência ou justificar aí o impetrado. Mas como você está numa prova da OAB, você está sendo avaliado, você tem que colocar tudo que você puder para mostrar o seu conhecimento também, para responder aqueles itens que consta aqui justamente no início no nosso problema. Voltando aqui vários slides, temos lá competência, legitimidade, requisitos formais da peça. Então, o examinador, ele espera que você analise esses itens com mais vagar, com mais detalhe. Então, continuando, paramos aí nos fundamentos jurídicos. Cada um tem o seu método de escrita, isso é somente uma sugestão. Importante falar, ele até abre aqui um tópico específico da omissão inconstitucional, que seria uma omissão, qual seria o efeito dessa omissão. Na nossa última aula, falamos sobre uma evolução aí dos efeitos do mandado de junção. Vocês devem se lembrar. Hoje, nós temos a Lei 13.300, que trouxe ali um posicionamento sobre quais seriam os efeitos do mandado de junção na prática. E esses efeitos estão no artigo 8º. Logo, você não precisa mais justificar que antes era uma posição concretista geral, depois houve uma evolução para uma posição concretista individual ou intermediária. Agora a lei ela já usa, né, já se utiliza aí da técnica legislativa do artigo 8º para explicitar quais serão os efeitos do mandado de junção. Então, agora reconhecido o estado de mora legislativa, ou seja, reconhecida essa omissão, a injunção, que é a ordem, né, para aquele caso, será determinar um prazo razoável para que o impetrado, no caso o presidente, promova a edição da norma regulamentadora e, num segundo passo, caso isso não ocorra, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos e, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando exercê-los, caso não seja suprida a mora, né? Nesse prazo. Então, primeiro concede-se um prazo, não cumprido esse prazo para se sanar a mora, pode já estabelecer as condições para exercício daquele direito ou, se for o caso, as condições para se promover uma ação própria para exercê-los. E, finalmente, os pedidos. Lembre-se que eu falei também que os pedidos geralmente estão na lei específica. Foi assim com o mandado de segurança e não é diferente com o mandado de injunção. O artigo 5º da Lei 13.300, ele fala que, recebida a petição, será ordenada notificação do impetrado sobre o conteúdo da petição, devendo ser enviado segunda via, a fim de que preste informações em 10 dias, e ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, devendo ser enviada a cópia da petição inicial para que querendo ingresse no feito. Então, aqui, dentre os pedidos, eu faria essa adaptação. Notificação da autoridade omissa, no endereço fornecido na inicial, para que
Preste informações, aqui nesse caso, olha, no prazo de 10 dias, posso utilizar até o artigo 5º. Ciência do ajuizamento ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica, ou seja, do presidente. Temos aqui a necessidade de incluir, né? Lembre-se que na prova de mandado de segurança, a OAB considerou uma pontuação maior para quem indicou os dois, né? Considerou esse litisconsórcio. Condenação do impetrado em custas, intimação do Ministério Público, que é obrigatória, que no final o pedido seja julgado procedente. Você pode até colocar mediante aplicação não analógica, mas sim da lei específica, Lei 13.300 de 2016, e juntada de documentos. Dá-se a causa o valor de R$1.000 para efeitos procedimentais, alguns colocam para efeitos de alçada, é um valor assim mínimo que se coloca quando não é possível indicar uma quantia específica, quando não há uma expressão econômica imediata. Ainda que não haja uma expressão econômica imediata, qual a expressão econômica que eu posso extrair da falta da norma regulamentadora? Eu não consigo delimitar, mas mesmo assim eu tenho que indicar o valor da causa, um requisito essencial previsto no artigo 319 do CPC. Logo, sugiro, como eu já sugeri anteriormente, R$1.000, que é um valor bem... Não precisa colocar valor quebrado, que isso também pode induzir aí a identificação. R$1.000 é um valor baixo, então é um valor até indicado. Termos em que pede deferimento, aquele textinho padrão, local e data, advogado e OAB. Não coloque seu nome, não coloque o número da sua OAB, não seja ansioso, espere aí você ter a carteirinha, por enquanto você está só simulando a prova, então quanto menos informações você colocar que possam te identificar, melhor. E uma última observação, esta prova foi uma prova elaborada pela CESP, para a OAB de 2008, foi, salvo engano, a terceira prova realizada naquele ano, de 2008. E naquele ano nós não tínhamos ainda uma súmula a respeito. Hoje, a respeito dessa questão específica da aposentadoria do servidor público, aposentadoria especial do servidor público, nós temos uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula vinculante número 33. E ela diz o seguinte: aplicam-se ao servidor público, o que couber, as regras do regime geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, até a edição da lei complementar específica. Logo, nesse caso, nós já temos uma súmula vinculante, ela tem força de lei, e no caso de descumprimento, ou seja, não reconhecimento dessa aposentadoria especial, caberia a reclamação constitucional, que é a medida cabível aí no caso de descumprimento de uma súmula vinculante. Reclamação constitucional prevista no artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição e regulamentada nos artigos 988 e seguintes do CPC. Será objeto de estudo futuramente, tá? Então, é só para fazer uma pequena observação, mas isso não prejudica o nosso treino. O objetivo desse problema foi justamente aí trazer como a estrutura, como eu estruturo, como eu redijo uma peça de mandado de injunção, tá bom? Apenas para efeito de treino. Eram essas as minhas considerações. Voltando aqui à nossa tela inicial do mandado de injunção. Eram essas as minhas considerações. Estou à disposição para esclarecimento de dúvidas. Treinem sempre que possível, isso ajuda a treinar a escrita. Estamos tão habituados, aí, sobretudo em tempos aí de teleconferência, videoconferência, audiências telepresenciais, estamos muito habituados a somente digitar, né? E acabamos nos esquecendo de treinar a escrita, treinar a ortografia e treinar até mesmo a nossa resistência física de escrever por várias horas, como é o caso de uma prova da OAB ou uma prova de concurso. Por isso, sempre que possível, treinem, ainda que na prática, na vida real, na vida profissional, vocês se utilizem de um computador, nessa fase inicial é muito importante treinar a escrita. Essa é a minha dica aí para finalizar a nossa aula de hoje. Um abraço e nos vemos logo mais aí nas nossas próximas aulas. Fiquem com Deus!